Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração. Nécios são tolos. Então disseram os tolos no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Esse versículo 1 está dizendo que os tolos dizem no coração que não existe Deus. Quando uma pessoa diz que não existe Deus, então ela se corrompe. Uma pessoa que diz que não existe Deus, ela se envolve no adultério, na homossexualidade, no lesbianismo, na mentira, na infidelidade, na sonegação fiscal, na destruição do próximo, na mentira, na calúnia, na difamação. Porque o tolo, ele diz assim: não existe Deus. Se não existe Deus, não existe prestação de contas a respeito do que fazemos. Por isso, disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Eles têm se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Ficam arrogantes, orgulhosos, passam por cima do próximo. Não há ninguém que faça o bem. Verso 2: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Diante desse quadro de profunda corrupção, onde todas as pessoas, em alguma medida, dizem que não há Deus e fazem o que bem querem e o que bem entendem, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Um detalhe aqui é que mesmo os cristãos, em algum momento na sua vida, dizem não a Deus. Quando um cristão ele decide xingar alguém, fazer vingança contra alguém, quando ele decide não cuidar da sua alimentação, das suas emoções, quando ele não perdoa alguém dizendo assim: depois eu vou me vingar dessa pessoa, de maneira indireta, ele está dizendo: Deus não vê tudo. Quando uma pessoa que frequenta a igreja há muitos anos, ela resolve que ela vai se vingar de alguém, ela está dizendo: não há Deus. Então, quando nós lemos o versículo 2 que diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, ele está dizendo que realmente não existe ninguém que seja bom. Todos somos corrompidos. Eu que estou falando aqui nessa meditação do Salmo de número 14, eu tenho as minhas falhas. Já teve momentos em que eu pensei: vou fazer assim, ao invés de dizer: se o Senhor permitir, então eu vou fazer. Quando eu tomo de maneira deliberada uma decisão a respeito da minha vida e eu não falo com Deus, eu estou dizendo: não há Deus. E quando eu faço isso, eu estou errando. Eu estou mostrando que eu carrego o pecado comigo. E isso não é uma coisa só minha, é uma coisa de todos nós. E é por esse motivo, por todos nós estarmos mergulhados na corrupção, no pecado, é que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos recebê-lo como Salvador para nos salvar dos nossos pecados. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, porque ele teve amor por todos nós, então ele enviou o Filho dele. Agora o versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.
Quando o versículo 3 diz desviaram-se todos, ele está dizendo todos praticam o pecado. E juntamente se fizeram imundos, todos juntos. Todos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. 4. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Agora no versículo 4, ele está se voltando para os que fazem o mal contra o povo de Deus, contra aqueles que se esforçam para seguir a Deus. Porque existe uma diferença. É claro que todos se corromperam, mas Deus tem uma balança. Existe uma diferença entre aqueles que aceitam Jesus e procuram fazer o bem. Eles estão com seus pecados, uma vez ou outra, escorregam, têm um deslize, mas eles aceitaram Jesus e estão justificados dos seus pecados e estão lutando para seguir a Deus. Fazem parte do povo de Deus. E existem aqueles que estão totalmente longe de Deus e que ainda perseguem os que são do povo de Deus, querendo matá-los, querendo destruí-los. E o versículo 4 está falando sobre esses, os que não querem nada com Deus. E ele faz uma pergunta: será que não terão conhecimento os obreiros, os que fazem as obras da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Será que eles não sabem que existe Deus? Que Deus está vendo o que eles estão fazendo? Eles não invocam ao Senhor. Essas pessoas não invocam ao Senhor. 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. O versículo 5 está dizendo, nessa posição, o ali está se referindo a essa condição, a essa posição que eles ocupam. Nessa posição em que eles não perguntam se Deus, será que eles não vão perguntar, Deus não vai proteger esse cristão aí? Não vai proteger esse povo dessa posição que eles estão, de acharem que não existe Deus? Eles se acharam em grande pavor. O Senhor vai colocar os obreiros da iniquidade nesse posicionamento deles de serem arrogantes, de acharem que não vai acontecer nada. Ali, nessa posição, eles se acharam em grande pavor. Por quê? Porque Deus está na geração dos justos. Deus está vendo o que eles estão fazendo contra o povo dele. 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O versículo 6 está dizendo a respeito desses obreiros da iniquidade. Vós, os que fazem o mal, vocês envergonham o conselho dos pobres. Vocês envergonham os pobres. Todos os pobres. Porque os pobres têm ao Senhor como seu refúgio. Então eles pensam, Deus não vai dar a resposta. Versículo 7. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O versículo 7 mostra um desejo do salmista. Ó, como seria bom se já tivesse vindo a libertação do povo de Deus. Sião é uma montanha que fica em Jerusalém, onde o povo de Israel adorava a Deus nesse monte. Então, quando ele fala no 7 assim, ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Sião é o lugar onde os israelitas buscavam a Deus. Então ele está dizendo, quando ele fala assim, ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, ele está dizendo como seria bom se da parte de Deus, como Sião é o monte em que eles buscavam a Deus, ele está dizendo, se de Sião
se de Deus já tivesse vindo a libertação de Israel, a redenção de Israel. No tempo em que esse salmo foi escrito, o povo de Israel provavelmente estava escravizado por alguma outra nação. Então, ele escreve aqui esse salmo dizendo que eles estavam sendo oprimidos pelos obreiros da iniquidade, por um povo, por pessoas que não acreditavam em Deus. Esse povo acreditava que eles poderiam humilhar, destruir, passar por cima de Israel. E o salmista aqui fala: nós temos Deus, Deus está vendo, nós somos o povo de Deus. Deus está vendo tudo o que eles estão fazendo. Eles não estão entendendo a tolice deles. E aqui no versículo 7 ele termina: se de Sião já tivesse vindo a libertação, a redenção é a libertação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, é aqui que nós percebemos que eles estavam escravizados. Ele está dizendo: vai ter um momento em que o Senhor vai nos libertar. E quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó. Jacó é o nome do pai de Israel. Deus mudou o nome de Jacó e disse: agora o seu nome será Israel. Você terá 12 filhos e os seus filhos formarão uma nação chamada a nação de Israel. Então, quando ele fala se regozijará Jacó e se alegrará Israel, ele está falando da mesma pessoa. Jacó é Israel, com o nome mudado. Então ele está dizendo: quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará. A palavra regozijar vem de regozar, gozar de volta. Significa ter alegria dobrada. Então, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó. Jacó terá alegria dobrada e se alegrará Israel. E o povo de Israel ficará alegre. O Salmo 14 é um salmo bem curto e é um salmo que fala sobre essa necedade. Necedade se escreve N-E-C-E, necedade, necedade. Então você pode ver aqui na tela, necedade. É um substantivo feminino que significa tolice, ignorância, inépcia ou um comportamento, um discurso desprovido de inteligência e bom senso. E ele é derivado do espanhol necedade, refere-se a atitudes nécias, asneiras, disparates ou estupidez. É sinônimo de necessidade, sandice, baboseira, tolice ou ato de nécio. Repare que necedade se escreve só com o C, mas quando você escreve nécio, ele vem com SC. Então ele é sinônimo de necessidade. Aqui, se você vê aqui, é sinônimo de necessidade. Mas você tem a palavra necessidade. E retornando aqui para o Salmo 14, disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Os nécios são aqueles que carregam tolice, aqueles que pensam: não existe Deus. Esses nécios eram o povo que estava escravizando Israel. Eles estavam dizendo: não tem Deus. Nós podemos entrar numa guerra, escravizar os outros povos, fazer o mal para eles, que não existe justiça alguma. Nós fazemos o que nós queremos. Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Ele fala que todos estão errados, todos cometem pecados. Agora o 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olhou e viu
que todos estão carregados de injustiça, de tolices, de pecados. Como nós já falamos, é por isso que nós precisamos aceitar a Jesus. Agora, o Salmo 14, ele tem dois momentos. O momento, ele é um salmo que nos traz a revelação da corrupção geral da humanidade. Todos se corromperam, e nós falamos no começo do vídeo que até mesmo os cristãos, quando tomam as suas decisões e sem consultarem a Deus, estão agindo como que dizendo: Deus não existe, eu faço do jeito que eu quero. E esse é um dos sentidos do Salmo 14, e o outro sentido do Salmo 14, o outro momento de entender o Salmo 14 é que o salmista aqui está se referindo aos nécios como o povo que escraviza o povo de Israel. Ele está considerando que o povo de Israel tem comunhão com Deus, e os nécios são aqueles que escravizaram eles. Mas o Salmo 14, ele tem esses dois significados. E o ponto aqui é que Deus existe, todos se corromperam, todos se desviaram, e existe uma diferença de Deus. Na balança de Deus, ele separa aqueles que são povo dele, que ele realiza o cuidado, aqueles que aceitam a salvação, e ele também trata com grande pavor, que é o que o versículo 5 diz. Ali, no seu posicionamento de arrogância, de dizer que não há Deus, ali nesse posicionamento se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Deus faz uma diferenciação entre aqueles que recebem a palavra dele e que fazem parte do povo dele. Deus, ele toma cuidado desses que se arrependem, reconhecem os seus pecados e aceitam ser povo dele. Agora, existem aqueles que não querem saber de Deus. Então, esses recebem o castigo. Agora, o versículo 6 fala: Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Eles tiram sarro quando eles estão oprimindo o povo de Deus. Eles fazem o povo de Deus ficar como vítima, eles empobrecem. Quando ele fala aqui o conselho dos pobres, ele está dizendo, eles vêm com arrogância, orgulho, humilhando o povo de Deus. Mas o Senhor é o seu refúgio. Agora o versículo 7, ele está aqui com uma expressão de ainda não veio a salvação. Ele está dizendo aqui no versículo 7, como seria bom se Deus já tivesse descido a balança da justiça dele. Porque daí, esses que estão nos oprimindo já teriam nos libertado. Então, esses, se de Sião, Sião é o monte que fica em Jerusalém, onde eles adoram a Deus. Então, se lá do monte onde Deus se manifesta, já tivesse vindo a nossa libertação, a libertação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, quando o Senhor os libertar, se regozijará Jacó. Jacó terá alegria dobrada e se alegrará Israel. Esse versículo 7, numa aplicação para os dias atuais, é como quando o cristão diz assim: se o Senhor voltar e nos libertar, então o Senhor fará com que a nossa vida não esteja mais nessa terra, mas esteja para sempre no céu. Lá se regozijará o povo de Deus. Lá se alegrará o povo de Deus. No céu, onde seremos libertos desse cativeiro, que é viver num mundo cheio de pecados. Isso é um cativeiro. Estamos carregados de tentações, de pecados, mas quando o Senhor voltar e buscar o seu povo.
estaremos para sempre livres da corrupção humana, da corrupção que todos os dias nos ataca. Esse é o Salmo de número 14, é um salmo que nos traz um convite para não sermos tolos, para entendermos que, sim, Deus existe. Sim, Deus realiza o seu julgamento. Sim, Deus faz distinção, separação entre os que se arrependem e querem buscá-lo e aqueles que decidem nem considerar a existência de Deus. Existe uma diferença, apesar de todos estarmos no pecado, carregados de pecados, aqueles que querem andar com Ele, Ele derrama a misericórdia e cuida daqueles que querem segui-lo. E existem aqueles que absolutamente não querem segui-lo. Esses serão achados em grande pavor. Esses, no dia em que Jesus voltar, sofrerão a grande tribulação e, se não se arrependerem, perderão a sua alma, que irá para o inferno. Então, o Salmo 14 fala sobre isso, sobre a corrupção generalizada da humanidade. Todos pecaram e estão longe de Deus e por isso precisam receber a Jesus para receber o perdão dos seus pecados e receberem o Espírito Santo e o nome escrito no livro da vida. Agora você vê na tela a oração de confissão, em que você pode confessar os seus pecados e receber a Jesus para receber o perdão dos pecados. Então ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo, essa oração de confissão. Nessa oração você vai receber a Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Você vai receber o perdão dos pecados, você vai pedir para receber o Espírito Santo para te guiar até o céu e você vai ter o seu nome registrado no livro da vida. Quando você partir dessa vida, você vai entrar nos céus com o seu nome registrado nesse livro. Então, ligue o seu pensamento com Deus e com Jesus e faça essa oração agora comigo. Diga a frase 1. Você precisa dizer em voz alta para declarar diante de todos, no mundo espiritual, que você renuncia todo pacto e aliança com qualquer outra entidade e que você está seguindo a Jesus a partir de hoje. Então, declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele perdoou os seus pecados, você recebeu o Espírito Santo e o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e agora você é um filho ou uma filha de Deus. Se você tem algum santo, alguma imagem na sua casa, coloque em um pacote, deixe fora da sua casa. Por quê? Porque você acabou de receber a Jesus como único Senhor e Salvador. Foi só Ele que morreu pela humanidade. E é só Ele que pode perdoar pecados. Ninguém mais, nenhum santo pode perdoar pecados. Somente Jesus, porque foi Ele que deu a vida dele para nos salvar. Não existe aquela questão de que Jesus precisa de um intermediário. Ele mesmo é o nosso intercessor, o nosso intermediário com Deus. Então, na frase 2, você pede a Jesus: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E você pede para Jesus a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, porque é Jesus que dá a salvação, é Jesus que limpa dos pecados, é Jesus que nos acompanha pelo mover do Espírito Santo para chegarmos até o céu. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que todas as orações são exclusivamente dedicadas a Jesus. Participe dos cultos de ensino para que você estude a Bíblia e conheça a palavra de Deus
e participe dos cultos de oração, porque a oração é conversar com Deus. Quanto mais você conversa, mais intimidade você ganha com Ele. Ore em todos os momentos. Se você estiver com a mente desocupada, ore. Não fique rolando tela de telefone celular que não vai levar você a lugar nenhum. Mas use o seu tempo para conhecer e ler a palavra de Deus. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura do Salmo 14. Pedimos que o Senhor venha visitar aqueles que estão na necessidade, aqueles que são tolos, que ainda não entenderam que o Senhor é Deus, que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor tem o domínio e o controle e o governo sobre a nossa vida, e que se estamos vivos é porque foi o sopro da tua misericórdia. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo alimento, pela saúde, pelas vestes, pela moradia, pelo calçado, pelo sono, pela alimentação, pela família, também pelo conhecimento da tua palavra, que nos leva a anunciá-la pela tua graça e pela tua misericórdia. Permanece com todos os teus filhos, dando a eles a libertação de toda sorte de pecados, para que possam seguir ao Senhor para sempre. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus, amém.